E o Corinthians divulgou ontem o balanço financeiro do primeiro semestre de 2023 e apresentou um déficit de 39 milhões e 500 mil reais no período de janeiro a junho. Como é que você agora não vai vender? Você já coloca aí 27 milhões para dentro, né? Você praticamente... Fica 12. Fica 12 milhões e 500 mil aí ainda nesse déficit financeiro. Os dados foram apresentados ao Conselho de Orientação e aos demais órgãos do clube, que aprovaram o balanço. O Corinthians previa um déficit ainda maior, próximo a 70 milhões de reais, já que as principais receitas com cotas de TV e patrocínio vêm no segundo semestre. No futebol, o clube registrou superávit de 18 milhões e 800 mil reais. A principal fonte de recursos desse primeiro semestre foram os direitos de transmissão de TV, 164 milhões e 700 mil reais, e em seguida o repasse de direitos federativos, que rendeu 73 milhões de reais, que aí são vendas, empréstimos e mecanismo de solidariedade. Agora, é um déficit já nesse primeiro semestre, Mauro César Pereira. Essa venda, então, do Adson é importantíssima para o Corinthians, né? Tudo bem, não sei se é um valor, eu acho que é um bom valor, né? 27 milhões de reais para 50%. Você acha uma boa venda? E esse déficit é realmente menos do que o esperado ou não? O Corinthians vendendo uma ilusão. Isso é bem interessante, né? Você coloca assim, olha, eu vou ter um déficit de 70 milhões, aí eu tenho um de 30, olha que beleza, tive só de 30. Ó. É mais ou menos assim, o pai vira para o filho vira para o pai e fala assim, pai, eu acho que eu vou tirar 3, 4 na prova de matemática. Como? 3, 4? Tô muito mal e tudo. Aí na hora ele tira 5. Pô, tirei 5, olha só que nota fantástica, 5. Mas a aprovação é 6, entendeu? Ele continua abaixo do que ele teria que tirar para passar de ano. É isso, você põe uma meta pior do que o que é razoável alcançar. Essa questão, não dá para fazer essa conta também nessa ligação direta, porque depende de quando que entra o dinheiro do Adson, quanto tempo vai ser pago, geralmente isso é parcelado, as outras despesas que virão, né? Então, enfim, fica sempre essa situação financeira muito conturbada do Corinthians. A venda me parece ter razoável, um jogador razoável, né? Tem 23 anos, né? Até hoje isso não é um craque do time, a grande revelação. Um jogador útil, mas o dinheiro parece bom e o Corinthians tem que vender mesmo, não tem jeito. Até porque continua contratando, trouxe agora o Lucas Veríssimo, trouxe o Rojas. Não pagou multa, mas tem custo, são salários altos, tem luvas, no caso tem pagamento de empréstimo, tem uma série de outras questões, então tem que vender. É aquela história de vender o almoço e pagar o jantar. O Corinthians está sempre nessa situação. E não dá nenhum sinal de que vai sair disso, né? Você fica quanto tempo não tem Porque para ter um resultado financeiro bom, não tem outro jeito. Você vai ter que cortar custos, né? Aumentar a receita, tentar dar uma equilibrada, vai levar um tempo, aí você começa a mostrar bons resultados. Com um dos elencos ainda mais caros do Brasil, me parece que é impossível, né? Sem contar a história do estádio, que está sempre em banho-maria, mas está lá, o custo do estádio está lá, a dívida continua lá, empurra com a barriga, paga depois, paga no outro ano, mas ela continua, ela persiste, ela não desaparece de uma hora para outra. Bruno, tem essa venda do Adson, né? Vale lembrar que as demais fontes de receita foram patrocínio e publicidade, arrecadação de jogos e premiações, né? Além da fiel torcedor e loterias. E também vale lembrar que esse montante ainda não conta com negociações importantes feitas pelo Corinthians recentemente, como a venda do Roger Guedes para o Al Rayyan, né, do Catar, além da venda do Adson para o Nantes da França, que foi concluída no domingo. Ou seja, devem tirar bastante esse déficit. Mas é exatamente o que o Mauro falou, né? Você ter a previsão de que o déficit é maior, não tira também o lado negativo de você ter um baita déficit financeiro, mais um, do Corinthians nesses últimos anos. A situação financeira é ruim, né? E para quem não é especialista na área, e eu não sou um especialista na área, obviamente, a gente trabalha com as informações, conversa com as pessoas que entendem mais. Só que uma coisa que é muito clara quando um time não vai bem, né, fica mais exposta ao público, é quando ele perde jogador fácil. Esses dois o Corinthians perdeu fácil, o Roger Guedes e o Adson. Aí não estou nem
avaliando se é bom ou ruim. O Roger Guedes era um jogador muito importante para o time. O Adson jogava bastante, mas eu acho que é um cara que você vai substituir. Daqui a pouco esse menino mesmo, Wesley, pode crescer, jogar bem, jogar no mesmo nível, até mais. Então dá para substituir mais tranquilamente. O Roger Guedes era o artilheiro do time. E o Corinthians perdeu facilmente, perdeu assim de um dia para o outro no meio de um confronto de semifinal de Copa do Brasil com o São Paulo. Ele joga o primeiro jogo e não joga o segundo. E o Corinthians já negociou, lá atrás, quando ele veio da China, já foi um acordo que facilitaria uma saída dele. Porque o Corinthians não tinha condição de fazer um negócio diferente quando trouxe o Roger Guedes. Então, quando você perde jogador muito fácil, principalmente jogador importante, é um sinal que você tem uma fragilidade na parte financeira. Hoje você não tira jogador fácil do Palmeiras, do Flamengo, jogadores que são titulares. O Roger Guedes era o artilheiro do time. Você vai tirar o artilheiro do Flamengo, o Gabigol, ou um Arrascaeta, um cara importante. Mesmo o Pedro, que teve problema ali, teve o problema com a comissão técnica do Sampaoli. Você não vai tirar o Pedro do Flamengo fácil. Você vai tirar do Palmeiras o Dudu, o Rony, o Rafael Veiga, o Arthur. Você não vai tirar. O Gustavo Gomes. Então, esse é um sinal, né? Quando você perde fácil jogador importante, é um sinal que a parte financeira é bem complicada. E ele já tinha deixado claro, né? Ele já tinha falado pro Corinthians, se eu precisar ir embora, que ele abriu mão de muito dinheiro na China. Sim. E aí depois o Corinthians se sentiu, né? Tinha compromisso com ele de não dificultar a negociação. E aí o Roger Guedes vai embora, realmente isso mostra uma fragilidade financeira do Corinthians que você não vê, como disse o Bruno, em clubes que hoje tem muito dinheiro, como Palmeiras e Flamengo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora a gente segue no YouTube, tá? Para um desabafo do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo ele fez um desabafo sobre terem noticiado que a equipe não treinou parte tática por ter feito o treino aberto antes do jogo decisivo contra o São Paulo. Teve aquele treino aberto do Corinthians, 32.500 torcedores no treino aberto, e o Vanderlei teria sido criticado por não ter feito um treino tático, já que o treino foi aberto. E aí ele fez um desabafo, ele deu essa resposta sobre a situação do treino aberto que foi feito pelo Corinthians antes do jogo contra o São Paulo. Todo mundo ficou muito chateado, eu vi muitas notícias, até uma que me assustou bastante, tá? Que é, como ele falou, ele não entende, mas é porque as informações, talvez os caras que passam informação não são os caras que precisam passar informação, né? Cara, aí o cara solta alguma coisa. Vocês sabiam que eu treinei às 2h30 da tarde para 3 horas lá no CT? Fiz uma parte tática, porque eu não podia fazer parte tática em estádio aberto. Só não entende quem não quer. Aí o cara vai noticiar que não houve parte tática, que eu não treinei parte tática para um jogo decisivo. É uma questão de boa vontade, de bom senso ou de sacanagem. Só pode ser, cara. Foi noticiar uma coisa dessa, porque nós marcamos assim, cara, como é que eu vou fazer um trabalho tático? Vai estar todo mundo lá, um treino aberto, como é que eu vou fazer taticamente lá? O que eu fiz? Marquei com o pessoal, vamos chegar um pouquinho mais cedo, vamos fazer a parte tática, depois vamos para lá fazer uma recreação. Cara, eu fiz a coisa, aí o cara, não, porque o jogador... Que jogador informou porra nenhuma? Não tem nada de jogador informou, isso é bobagem, cara. Isso é sacanagem, porque sempre sai as coisas assim, tipo, acabou o jogo, perdemos uma competição. O treinador é execrado, 2 jogadores são... O treinador tem que ser mandado embora, 2 jogadores são execrados, ou 3, porque perdeu. Claro, nós perdemos a competição. Nós estamos chateados, sabe por quê? Eu vi isso. Meu time ficou arriado após a perda. Lá embaixo, sabe por quê? Porque nós estávamos muito empenhados em fazer o Corinthians poder ganhar. Muito empenhados. Nós saímos numa situação muito adversa para uma situação de semifinal da Copa do Brasil. Então nós estávamos empenhados, perdemos. Aí você vai lá embaixo. Então eu quero dar os parabéns aos jogadores que vieram hoje para cá. E o que eu deixei lá em São Paulo, porque eles não tinham emocional para começar a jogar aqui. Olha aí, é um desabafo do Luxemburgo com relação à imprensa. Né? Ele fala, jogador, ele até fala, jogador falou porra nenhuma. Ele fala de uma forma revoltada, o Bruninho dá a risadinha dele, e é verdade, né? Porque ele faz esse desabafo, Vamp, e aí você que conviveu muito com isso, porque ele foi criticado, realmente isso pode ter acontecido, ele faz o treino tático antes da entrada da torcida, e depois que a torcida entra, ele faz um treino, lógico, se é treino aberto, ele não pode revelar a forma como ele vai jogar. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, em breve na rádio e no YouTube, pra gente seguir falando sobre isso. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Velho Vamp, o Vanderlei fez esse desabafo.
que não treinei tática nada, porque ele foi criticado por não treinar tática pelo treino aberto, né? Explicando pro pessoal da rádio. E ele diz que ele fez o treino aberto, mas antes ele fez um treino tático. E aí ele fala, que jogador falou porra nenhuma? Ele ficou meio revoltado. Você acredita que realmente ele esteja falando a verdade? Ele fez o treino tático e depois no treino aberto, mais recreativo. Primeiro que já foi eliminado, né? Tem que pensar pra frente. Pensar o que vai vir aí hoje, Estudiantes e mais 18 jogos no Brasileiro. Isso é muito comum, você fechar o treino, fazer a parte tática, depois abre pra imprensa. A gente viu que foi quase 35 mil torcedores lá. Fez um treino recreativo, jogo rápido. E foi concentrar e concentrou, nem do CT do Corinthians foi um hotel mais próximo ao Morumbi, né? Pela logística, né? Já foi. Esse negócio isso é verdade, tem muito de você treinar sem abrir para as pessoas. Normal. E é um desabafo, né? E aí, realmente, quando é atacado... Tem que falar para quem quiser. Não, ele podia falar para quem foi, né? Diretamente, né? Você viu o treinador do Bahia lá? Sim. O time, ele foi direto no cara, não foi? Foi. Ele não falou a imprensa, é você, não sei o que, né? Fala que... Ele tem razão, Mauro, nesse desabafo? Você acha que o Vanderlei... Porque aí, né, ele pode ter feito o treino tático antes e o aberto foi mais recreativo. É porque o Vanderlei, ele tem mostrado pouca paciência com a imprensa. Também ele levou muita porrada. Já levou muita porrada. Tá no direito dele, tem razão nessa reclamação que ele faz da cobertura? Treino tático antes de qual jogo? São Paulo. Não adiantou nada, ele tomou um sacode. Fez tudo errado, então. Pô, não viu nem a bola. Sério, São Paulo passou. São Paulo passou o rodo. Primeiro tempo, então tem que melhorar o treino tático dele, né? Porque esse não deu certo, não. Mauro, o Vanderlei, ele deu uma respirada com essa sequência que a gente falava. Foram 11 jogos de invencibilidade. E agora ele tem uma sequência duríssima. Essa respirada que ele deu, esse alívio, pode virar uma tensão novamente, com toda essa sequência que ele tem? Ou você acha que o Vanderlei tá seguro até o fim do ano? A não ser que ele melhore os treinos táticos dele. Aí o time começa a jogar bem, aí ele vai respirar mais aliviado. Se os treinos táticos não forem bons, como antes ou depois, não importa. Porque os treinos é que vão fazer o time jogar melhor, né? E o time tem que jogar melhor. Mas você acha que ele tem uma segurança até o fim do ano? Uma sequência ruim já pode voltar todo aquele pesadelo? Até o final do ano ele vai ter segurança, porque eu acho que os dirigentes agora, com essa aproximação da eleição, a não ser que o time esteja sendo rebaixado. Se não tiver na zona de rebaixamento, eles vão levar até o final do ano com o Vanderlei, Luxemburgo, e depois eles veem o que eles vão fazer. Não acho que eles vão buscar um outro técnico agora, até porque, bem ou mal, é o técnico que atrai as atenções nas entrevistas, nessas suas aparições. Isso é sempre interessante para os dirigentes, né? Que agora estão preocupados com essa transição aí, né? Na verdade é uma passagem de bastão, né? Que é o mesmo grupo político no poder, então basicamente se for eleita a situação, como muita gente acredita que será, vamos ver como é que vai ser nas urnas, né? É só uma troca, né? Sai um, entra outro, mas é toda a mesma turma, o pessoal que está no Corinthians já há muito tempo aí no poder.